Polícia Federal abre inquérito para investigar invasão no Ministério do Trabalho. Ministra Carmen Lúcia suspende resolução da ANS sobre franquia e coparticipação em planos de saúde. Documento aponta que empresa de Coronel Lima intermediava pagamentos ilícitos ao presidente Temer na década de 90. Crise na saúde em Minas Gerais agrava e Santa Casa tem 15 leitos de UTI fechados. Mortalidade infantil sobe pela primeira vez em 26 anos no Brasil. Exame de sangue em estudo pode antecipar diagnóstico de câncer de pulmão. Presidente americano elogia diálogo com o colega russo Vladimir Putin durante reunião na Finlândia. E a diversidade de modelos e cores da indústria de calçados, que é tendência e faz sucesso entre as mulheres. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Funcionários do Ministério do Trabalho em Brasília começaram o dia com susto. Várias salas foram encontradas reviradas. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o caso. A equipe da Operação Registro Espúrio, que apura as fraudes em cadastros sindicais, vai auxiliar no caso. E por falar na operação, um relatório da PF divulgado no fim de semana aponta envolvimento do ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo. Os servidores chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira e encontraram o primeiro andar do Ministério do Trabalho todo revirado. Segundo a assessoria, pelo menos 2 salas do setor de seguro-desemprego foram invadidas e muitos documentos oficiais estavam jogados no chão. O primeiro andar do prédio ficou isolado durante quase todo o dia. Os servidores tiveram que sair. E aqui no térreo, uma outra área também precisou ser demarcada. É que, segundo os vigilantes, foi exatamente por aqui que os invasores entraram. O órgão não soube informar o horário em que ocorreu a invasão, mas as imagens da câmera do circuito interno mostram um homem forçando a porta de uma sala do Ministério por volta das 11 da noite deste domingo. A Superintendência da PF em Brasília instaurou o inquérito para investigar o caso. As investigações terão reforço da equipe que apura as irregularidades na Operação Registro Espúrio. E neste final de semana, essa operação, que investiga fraudes nos registros sindicais expedidos pelo Ministério do Trabalho, movimentou mais uma vez as notícias do país. O jornal Folha de São Paulo revelou um relatório da Polícia Federal que aponta que integrantes do Ministério do Trabalho fabricavam pareceres fraudulentos para atender pedidos do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. A investigação sustenta que os pedidos de aprovação de registro sindical feitos por Marum eram repassados por sua chefe de gabinete, Viviane Lorena Vieira, ao então coordenador-geral de registro sindical do Ministério, Renato Araújo, preso na primeira fase da Operação Registro Espúrio. O ministro solicitava facilidades para sindicatos do Mato Grosso do Sul, possivelmente em troca de apoio político no estado, que é seu reduto eleitoral. A PF detectou ainda a participação de uma pessoa que não integrava o quadro de funcionários do Ministério do Trabalho, identificada como Jéssica Matos Rossetti. Ela também foi detida na primeira fase da operação em 30 de maio. Segundo o jornal, poucos dias antes de serem presos, Renato e Jéssica trocaram mensagens que foram interceptadas pela Polícia Federal. Na conversa, Renato Araújo encaminha a Jéssica a cópia de e-mail com as demandas repassadas por Viviane e pergunta qual nota técnica ela estava fazendo. Jéssica responde que está trabalhando no caso do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público da União em Mato Grosso do Sul, mas que faltava decidir o que escrever para justificar, uma vez que a entidade não havia feito publicações exigidas por lei em jornais de grande circulação e diário oficial da União. Uma outra troca de mensagens reforça o suposto envolvimento de Marum. No diálogo de 23 de maio passado, Júlio Bernardo, então chefe de gabinete do ex-ministro do Trabalho, Elton Yomura, que chegou a ser preso pela PF, solicita a Araújo a reversão de um despacho publicado no
no Diário Oficial da União. Ele diz que recebeu o pedido de Marum e pergunta se dá para resolverem o problema. A Polícia Federal chegou a pedir medidas de busca e apreensão contra a chefe de gabinete e Marum, sob a justificativa de que cabia aprofundar as investigações para confirmar se ambos eram integrantes da organização criminosa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator do caso, não autorizou as ações por entender que os indícios apontados eram insuficientes. A PF ainda analisa o material apreendido com outros investigados e que eventualmente possa ter relação com o caso Marum. Durante a terceira fase da operação, que resultou na demissão de Elton Yomura há 2 semanas, Carlos Marum disse em entrevista que apontou a operação como conspiração contra o governo Temer e que foi alvo de um vazamento, abre aspas, canalha, fecha aspas. Além de a inclusão do seu nome nas investigações, foi uma retaliação de alguns setores, sem explicar quais. Em seguida, Marum foi à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República pedir investigação por vazamentos. Em nota, Carlos Marum diz que tentam enfraquecê-lo por questionar abertamente abusos de autoridade, especialmente no inquérito dos portos. Marum questiona ainda que interesse político, já que ao aceitar ser ministro declarou que não disputaria as eleições. Por fim, ele diz esperar seriedade sobre os pedidos de investigação que fez para apurar vazamento de dados. Um novo documento reforça a suspeita da Polícia Federal de que a Argeplan, empresa do coronel João Batista de Lima Filho, intermediava pagamentos ilícitos ao presidente Michel Temer na década de 90. Esse documento foi anexado no inquérito dos portos que investiga se Temer favoreceu empresas do setor portuário na edição de uma medida provisória em troca de propina. Segundo a Polícia Federal, o documento incluído agora é um complemento de outra planilha sobre irregularidades no Porto de Santos que foi arquivado em 2011 pelo ministro Marco Aurélio Mello do STF. Ele indica que supostos pagamentos indevidos feitos na década de 90 por parte de empresas do setor portuário passaram inicialmente pela Argeplan, empresa do coronel aposentado da Polícia Militar João Batista Lima Filho, amigo do presidente e também investigado. O documento traz uma tabela com parcerias realizadas e a realizar, que indica pagamentos a MT, que seria Michel Temer, a MA, que seria Marcelo Azeredo, indicado por Temer para comandar a Companhia Docas do Estado de São Paulo, que é a estatal que administra o Porto de Santos, e a L, que seria o Coronel Lima. Conforme a PF, o material intitulado Posição de Negócios, que também estava no inquérito 3105, trata do terminal 3435, com participação do Grupo Libra no Porto, e destaca contratos exclusivos da Argeplan. O documento diz que todas as participações foram concedidas sem nenhum tipo de investimento por parte da Argeplan, além do cumprimento total das exigências políticas. Para a Polícia Federal, os dados indicam que os pagamentos apontados nas planilhas com as iniciais foram feitos pela empresa do Coronel Lima. O inquérito apura se Temer editou, em troca de propina, um decreto com o objetivo de favorecer empresas do setor portuário, entre as quais o Grupo Libra e a Rodrimar. Ambas têm terminais no Porto de Santos, o maior do país. O governo tem dito que o decreto não foi editado com essa finalidade e Temer nega ter recebido vantagem indevida. Em pedido de 69 páginas para a Operação Scala, com buscas e depoimentos sobre o caso, o delegado Kleiber Malta Lopes destacou que a planilha com as iniciais apontavam indícios de pagamento de R$340 mil mensais ao presidente Michel Temer no fim da década de 90. Lopes afirmou que a planilha indica que MT recebia 50% dos valores referentes aos contratos e que MA e L tinham 25% cada. A tabela foi entregue à Justiça pela ex-mulher de Azeredo, que estava em processo de divisão de bens e queria comprovar que o marido tinha outras rendas. Em um item específico, parcerias realizadas, a indicação de repasse da Rodrimar de R$300 mil a Temer e 150 mil para cada um dos outros, Azeredo e Lima. Há informação de adicional de R$200 mil para a campanha, além de valores de outras empresas.
A Rodrimar contesta as informações sobre o inquérito. Em nota, a empresa afirma que a própria Polícia Federal declarou em relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal que o decreto dos portos ajudou outras empresas e não a Rodrimar. Já o Grupo Libra reafirmou compromisso em cooperar com a Justiça e interesse em que a verdade seja apurada. E o Palácio do Planalto disse que não vai comentar o assunto. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu hoje uma resolução da ANS que alterou regras de coparticipação e franquias dos planos de saúde. Essa decisão é provisória e pode ser mudada pelo plenário do STF após o recesso do Judiciário. A ministra Carmen Lúcia acolheu um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil que defendia que a resolução da Agência Nacional de Saúde desfigurou o marco legal de proteção do consumidor e só poderia ser editada com aprovação do Congresso Nacional. A norma questionada foi decidida em uma reunião da ANS no fim de junho. Dentre outras atribuições, uma prevê que os beneficiários dos planos de saúde poderão pagar até 40% do valor de procedimentos como consultas e exames no modelo de coparticipação, além de introduzir a modalidade de franquia. A novidade foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 28, mas fica suspensa até a análise do caso pelo relator ministro Celso de Mello. Depois, a ação ainda deve ser validada ou derrubada pelo plenário do Supremo. Na decisão, a presidente do Supremo ainda fez uma crítica a reajustes dos planos. Ela disse que saúde não é mercadoria, vida não é negócio, dignidade não é lucro. E lembrou que matérias que envolvam direitos fundamentais, como é o caso da saúde, devem ser debatidas em esfera legislativa própria. Segundo a ANS, a norma foi analisada pela Advocacia Geral da União, que não encontrou nenhuma irregularidade no texto. Em 26 anos, a mortalidade infantil subiu pela primeira vez no país. O Ministério da Saúde apontou que as possíveis causas das mortes foram a epidemia da Zika vírus e a crise econômica. A taxa de mortalidade infantil apresentou queda desde o começo da década de 1990. A redução na taxa média anual era de 4,9%, o que superava a previsão da Unicef de 3,2%. Mas em 2016 o quadro começou a modificar. Foram registradas 14 mortes para cada 100 mil nascimentos. Para se ter uma ideia, em 2015 o índice foi de 13,3 mortes. Isso significa que em 2016 houve um aumento de 5% na comparação com o ano anterior. Os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Piauí e Bahia foram os que tiveram mais de 18 mortes para cada 1.000 nascimentos. Já o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Espírito Santo registraram menos de 12 óbitos a cada 1.000. Outros pontos influenciaram no aumento da taxa de mortalidade, como o crescimento de malformação de bebês, redução da renda familiar, cortes na saúde e estagnação de programas sociais. E a situação da saúde em Minas Gerais só se agrava a cada dia. E um dos principais motivos é a crise financeira que o Estado enfrenta. Um exemplo do cenário é a Santa Casa de Belo Horizonte. Já são 4 anos que o hospital funciona com 15 leitos da unidade de terapia intensiva fechados por falta de verba do governo. Situação difícil também no maior pronto-socorro de Minas Gerais, o Hospital João 23, na capital. Os médicos estão em greve e só atendem emergências. Eles reivindicam melhorias na infraestrutura e contratação de mais profissionais. No local, de 48 leitos de UTI, 6 estão desativados. Ainda falta desde material para cirurgia oftalmológica até tomógrafo. No ano passado, a arrecadação do Estado ficou em 57 bilhões de reais, enquanto a folha de pagamento somou 49 bilhões e 900 milhões de reais, o equivalente a 87,5% da receita tributária total. O gasto com os inativos já representa 68% do total pago aos ativos. O Tribunal de Contas do Estado já emitiu no início deste ano 2 alertas ao governador Fernando Pimentel, do PT, por extrapolar limites de despesa com pessoal e com a dívida do Estado.
A saúde é a área que mais sofre com o caos financeiro em que o Estado mergulhou. Uma combinação de crise econômica que freou a arrecadação, com a explosão da folha de pagamentos, levou Minas à crise fiscal atual, que já se assemelha à do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Um novo exame de sangue está sendo desenvolvido para identificar indivíduos que possam ter câncer de pulmão. E essa novidade está sendo analisada pela Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer, que é um órgão vinculado à Organização Mundial da Saúde. O estudo foi publicado numa revista especializada. O exame pode identificar proteínas cancerígenas que vão parar na corrente sanguínea e teve uma eficácia de 63%. Dependendo do resultado, os médicos podem recomendar outros exames, como tomografia computadorizada, para confirmar o diagnóstico. O novo teste ainda está sendo aprimorado pelos cientistas. O câncer de pulmão em estágios iniciais é tratável, o que pode reduzir a mortalidade. Os tumores que atacam o órgão são responsáveis por 20% de todas as mortes relacionadas a câncer no mundo. No Brasil, esse tipo de doença foi responsável por 24.490 mortes em 2013, segundo informações do INCA. O Instituto também alerta que 90% dos casos diagnosticados estão sendo associados ao consumo de cigarro. Segundo os especialistas, reduzir o consumo de tabaco é a forma mais eficaz para prevenir esse tipo de câncer. Pacientes com câncer de pulmão, segundo o INCA, têm sobrevida de até 5 anos. E veja a seguir, grandes construtoras do país registram prejuízo após a participação na Lava Jato. E você vai ver também, guerra comercial pode trazer prejuízos para a economia do planeta, aponta Fundo Monetário Internacional. Fique com a gente, nós voltamos já. As grandes construtoras do país tiveram prejuízo de 55 bilhões de reais nas receitas desde 2015. E os motivos foram a participação na Operação Lava Jato e a crise econômica. A Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Queiroz Galvão, Mendes Júnior e Constran, as maiores do Brasil, apontaram grande perda no faturamento nos últimos 3 anos. Isso ocorreu principalmente quando começaram a surgir o envolvimento delas em corrupção. As empreiteiras chegaram a comandar megaprojetos no Brasil e no mundo. Desde 2015, tiveram de enxugar suas estruturas e diminuir o quadro de funcionários. O número de trabalhadores foi reduzido a 200 mil. Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção mostram que houve uma queda de 500 mil postos de trabalho em toda a indústria da construção desde 2015 até agora. Depois de todo esse cenário difícil, além da Lava Jato e da falta de obras, cada construtora foi traçando um caminho para tentar se recuperar. Umas apostaram em descontos elevados para vencer licitações e renovar carteiras de obras. Outras até criaram novas empresas para se desvincular da Lava Jato e começar uma nova vida. E há empresas que estão investindo no mercado internacional para dar a volta por cima. Os resultados ainda estão no papel. Essas empresas conseguiram poucas obras, mas ainda não deram aquele alívio a elas. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parte do 13º salário junto com o pagamento de agosto. A medida foi anunciada pelo governo. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. O Palácio do Planalto informou que o decreto autorizando a antecipação foi assinado hoje pelo presidente Michel Temer. Por lei, não haverá desconto de imposto de renda na primeira parcela paga a aposentados e pensionistas do INSS. A taxação somente pode ser feita na segunda parcela, que será disponibilizada junto com o salário de novembro. De acordo com a presidência, o decreto será publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. A medida deve injetar 21 bilhões de reais na economia. A Embraer recebeu uma excelente notícia nesta segunda-feira. A companhia aérea americana United Airlines fez um pedido de 25 jatos no valor de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. O início das entregas está previsto para o segundo trimestre de 2019. Os jatos modelo E175 serão configurados com 70 assentos.
E a empresa brasileira está muito otimista e informou que espera vender 10 mil novas aeronaves de até 150 assentos nos próximos 20 anos. É a Embraer voando alto em um dos segmentos de maior demanda. O Fundo Monetário Internacional piorou a previsão de crescimento para a economia brasileira em 2018. De acordo com o relatório, o PIB deve avançar 1,8% neste ano. Como motivos, o FMI citou a desvalorização do real, incertezas políticas e efeitos das greves. Já para 2019, o fundo manteve a estimativa de crescimento para o Brasil em 2,5%. E no mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 0,37% e encerrou o dia cotada a R$ 3,885 na venda. As disputas comerciais entre países, como a que acontece entre os Estados Unidos e a China, podem prejudicar a curto prazo a economia global. O anúncio foi feito hoje pelo Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional espera um crescimento da economia mundial de 3,9% em 2018. O economista-chefe do FMI, Maurice Ostfeld, afirmou, no entanto, que as disputas comerciais entre os Estados Unidos e seus parceiros podem prejudicar a economia global. Em meio a crescentes tensões sobre o comércio internacional, a ampla expansão global que começou há cerca de 2 anos se estabilizou e se tornou menos equilibrada. Continuamos a projetar taxas de crescimento global de apenas 3,9% para este ano e para o próximo. Mas julgamos que o risco de piores resultados aumentou a curto prazo. O FMI revisou para baixo as expectativas de vários países europeus e também da América Latina. Segundo o fundo, a América Latina e o Caribe vão crescer 1,6% em 2018. De acordo com o FMI, o crescimento continua forte nas economias avançadas, mas desacelerou em muitas delas, incluindo países da zona do euro, Japão e Reino Unido. E a China reclamou na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos. A queixa foi por conta de tarifas adicionais a produtos chineses. A reclamação feita pela China foi por causa da ameaça dos Estados Unidos de impor tarifas de 200 bilhões de dólares em produtos chineses. Esta guerra comercial está ocorrendo há muito tempo e já prejudica países pequenos. Na semana passada, a Casa Branca disse que ia estudar a possibilidade de impor tarifas de 10% sobre mais 200 bilhões em produtos chineses, como roteadores, móveis e bolsas. O país asiático reagiu duramente ao anúncio, acusando Washington de tomar medidas sem base na legislação internacional. A divulgação de hoje foi feita pelo Ministério de Comércio chinês, horas depois da realização da cúpula entre a China e a União Europeia, em Pequim. Nesse encontro, as duas partes se comprometeram a defender o sistema multilateral de comércio e rejeitaram as medidas protecionistas americanas. Um show na cidade de Cajuru, no interior de São Paulo, quase terminou em tragédia neste final de semana. O palco cedeu e engoliu o DJ que estava começando a apresentação. O artista, identificado como DJ Kevin, subiu ao palco e começou a pular. Foram menos de 30 segundos de apresentação até o acidente. Por esse outro ângulo é possível ver a madeira saindo do lugar e o DJ caindo dentro do palco. A produção do evento agiu rápido e o artista foi encaminhado para o hospital. Ele se manifestou sobre o acidente nas redes sociais. Parte da estrutura do palco cedeu, foi tudo abaixo, o DJ Kevin foi parar lá embaixo do palco, né? Eu tive alguns ferimentos aí, teve que correr para o hospital, a gente teve que fazer uns pré-exames aí, a médica me ver como é que eu tava lá, levei uns pontos aqui, tava sangrando bastante a boca. A gente não conseguiu continuar o show, que na verdade foi logo no primeiro minuto, né? No geral tô bem, tudo certo, né? Já tô aqui em São Paulo, a gente tem que fazer alguns exames ainda para concluir, mas nada de grave, né? E veja a seguir, Donald Trump elogia o diálogo com o presidente russo durante encontro na Finlândia. E você vai ver também, após greve dos caminhoneiros e inverno mais quente, roupas de frio estão paradas no comércio.
Um grave acidente de trânsito hoje deixou pelo menos 64 pessoas feridas e 8 mortos na BR-251 em Francisco Sá, Minas Gerais. As imagens são impressionantes. E entre os feridos, a situação de um homem de 25 anos é a mais preocupante. Ele teve cerca de 90% do corpo queimado e respira com a ajuda de aparelhos. O acidente envolveu 5 carretas, um ônibus e 5 automóveis de passeio. A cena do engavetamento impressiona. O risco de explosão era muito grande. Um caminhão estava transportando uma carga de botijão de gás, que pegou fogo, o que dificultou o trabalho do Corpo de Bombeiros. Equipes do SAMU e da Polícia Militar também estiveram na ocorrência. Pelo menos 4 vítimas foram encontradas carbonizadas. Já os feridos, entre eles uma mulher grávida, foram levados para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as causas do acidente ainda são investigadas, mas uma carreta que teria quebrado e estava estacionada no acostamento pode ter contribuído para a colisão dos veículos. Um levantamento feito pelo DPVAT mostra que 75% das indenizações pagas pelo seguro foram destinadas aos homens, ou seja, eles causam mais acidentes do que as mulheres. Mas há outros fatores que explicam essa diferença tão grande. Para saber mais, veja agora a nossa reportagem. Lembra daquele ditado? Mulher no volante, perigo constante? É melhor você começar a mudar a direção, quer dizer, o discurso, viu? Que é bem antigo e fora de contexto. Não existe. Pra mim, não. Furada. Furada. Repercutimos o assunto com os e com as motoristas de Campo Grande. Teve gente que ficou em cima do volante, quer dizer, do muro. Amigo, você acha quem dirige melhor, o homem ou a mulher? Ah, aí você me pegou, mano. Você está querendo me colocar entre a cruz e a espada, irmão? Não. Para não ser tendencioso para um dos dois lados, ouvimos 2 pessoas de cada sexo. E a mulherada conduziu bem as respostas, hein? A mulher, ela fica com medo, então ela não acelera muito. E ela fica mais atenta ao trânsito. Mais cuidadosa. Mais cuidadosa, com certeza. O homem não tem tanta praticidade como a gente, entendeu? Eles pensam que supera a gente, mas no trânsito, tanto eles bebem, mulher não bebe, tem mais prudência. E aí, e os homens, o que disseram? Quem sabe que dirige melhor, o homem ou a mulher? Acho que os dois hoje em dia. Tá empatado? Tá empatado, tanto o homem quanto a mulher. A mulher dirige sempre melhor, não tem jeito. Por quê? Ela tem mais paciência, né? Seja nas rodovias ou nas cidades brasileiras, uma pesquisa divulgada recentemente pela seguradora que é responsável pela liberação dos recursos do DPVAT chamou muito a atenção. 75% das indenizações em casos de acidentes de trânsito foram para os homens, ou seja, apenas 25% para as mulheres. E diante desta enorme diferença, você ainda tem dúvida de quem tem mais prudência na direção? De 384 mil indenizações do DPVAT em 2017, menos de 100 mil foram para as mulheres. Lembrando que dos 67 milhões de motoristas em nosso país, apenas 34% são do sexo feminino. Para o inspetor da PRF, os dados são confirmados pelo cuidado maior que a mulher tem em comparação ao homem quando dirigem. Por natureza, parece que ela tem um cuidado maior ao volante, né? Isso se reflete no número de acidentes. Os homens já são mais objetivos e praticam infrações mais graves, né? Você dificilmente vê uma mulher a 170 km por hora, por exemplo, como a gente eventualmente flagra motoristas dirigindo. Bom, mas para não deixar nenhuma dúvida no ar, fica a dica importante de quem é profissional em fiscalizar quem desobedece às leis de trânsito nas rodovias. Recado que serve também, é claro, para os motoristas da cidade. Independe, claro, de ser homem ou mulher. A gente precisa, na verdade, de motoristas, né, que pensem em primeiro lugar na vida. Só assim a gente vai atingir um trânsito mais seguro e fazer uma sociedade melhor. O presidente americano Donald Trump elogiou hoje o diálogo direto e aberto mantido com o colega russo Vladimir Putin durante encontro realizado em Helsinki, na Finlândia. Donald Trump e Vladimir Putin realizaram nesta segunda-feira uma cúpula histórica em Helsinki, na Finlândia. Após uma reunião a portas fechadas, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia almoçaram acompanhados pelas delegações de seus países. Em uma entrevista coletiva, os líderes falaram sobre a reunião.
A reunião de hoje é apenas o começo de um longo processo, mas demos os primeiros passos rumo a um grande futuro com diálogo forte e muito pensamento. Nossas expectativas se baseiam no desejo americano de amizade, cooperação e paz. E acho que também posso falar em nome da Rússia quando digo isso. O magnata afirmou que discutiu com Putin uma série de questões críticas para os dois países. Sobre um tema debatido há muito tempo, Putin manteve sua posição. Mais uma vez, o presidente Trump mencionou a questão da chamada interferência russa na eleição americana e eu tenho que reiterar coisas que já disse muitas vezes, incluindo nossos contatos pessoais. O Estado russo nunca interferiu e nunca vai interferir nas questões internas americanas, incluindo o processo eleitoral. Putin também classificou como bem-sucedida e muito útil a conversa com o colega americano. O russo elogiou a cooperação que existe entre o serviço secreto de seu país e dos Estados Unidos, principalmente no terreno da cibercriminalidade. Se não bastasse a greve dos caminhoneiros para diminuir a venda no comércio, o inverno chegou mais quente esse ano. As roupas para o frio estão paradas no estoque. O guarda-chuva do vendedor não é para se proteger da chuva ou do frio, e sim do sol. Um fenômeno climático que, nessa época do ano, fez aparecer inúmeros anúncios de promoções e liquidações nos produtos de inverno. Nós tivemos aqui na cidade de São Paulo praticamente o mês de junho inteiro com calor, ou seja, o varejo não vendeu o quanto esperava. Então, diante da greve dos caminhoneiros, do calor, do enfraquecimento da Copa do Mundo, o consumidor muito mais cauteloso fez com que os varejistas antecipassem as liquidações. A queda das vendas no varejo de São Paulo esse ano chegou cedo. Não faz um mês que o inverno começou, nem chegou na metade. O Douglas está preocupado. O estoque de roupas para o frio está cheio e difícil de esvaziar. A gente tentou fazer um estoque bom aqui para o inverno, mas não está saindo muito, porque a temperatura não está ajudando nada. Umas peças que eram de 70, 80, baixando para 50, colocamos em promoção, para não guardar, né? Precisa fazer dinheiro para poder gerar outra mercadoria. Para o comerciante, a justificativa na queda das vendas deste ano no inverno está bem aqui atrás de mim. A temperatura. Com os termômetros marcando mais de 20 graus, fica difícil vender roupa para o frio. E aí é preciso apelar para a promoção. O consumidor está muito cauteloso. Os indicadores da federação mostram uma redução da confiança do consumidor e do empresário. Há um risco maior de perder o seu emprego. Então, diante disso, ele prefere manter o seu consumo nos bens básicos, como supermercados e farmácias. Então, não necessariamente reduzindo o preço, o consumidor vai voltar. Mas aqueles que têm dinheiro na mão e conseguem consumir nesse momento vão achar grandes oportunidades. Nessa briga do comércio contra o tempo e a temperatura, quem mais está aproveitando é o consumidor. Achamos bons preços, boas coisas, compramos, mas tem que pesquisar bem também, que varia bastante também. E você que acompanha o Jornal das 22 pelo Canal 1, fique agora com a programação da sua região. E ainda, seleção francesa volta para casa e é recebida com muita festa em Paris. Uma das principais feiras de calçados do Brasil apresenta as novidades que estarão nas vitrines das lojas do país. Agora, apesar da redução nas vendas, o mercado segue otimista para se recuperar da crise. Os novos modelos prometem conquistar o consumidor. Rasteirinha, salto Anabela, salto fino e até tênis. Uma diversidade de modelos e cores, que são tendências e fazem a cabeça das mulheres. O sapato determina o estilo da roupa. Então você pode estar com um look básico, você mudando o sapato, você vai mudando a sua intenção com aquele look. Mas hoje em dia a indústria não está focada somente nos calçados femininos. Também está apostando pesado nos públicos masculino e infantil. Que acredite, também estão bastante exigentes. Os homens querem cada vez mais conforto. Geralmente, cada calçado pesa entre 800 gramas e 1 quilo. Mas este aqui é muito mais leve e tem no máximo 300 gramas. Me explica qual que é a ideia desse sapato, né? Por que ele pesa tão mais leve do que esses habituais?
A ideia é para gerar um conforto para o consumidor, para o homem que quer no dia a dia uma caminhada mais tranquila para o trabalho ou para qualquer tipo de atividade que ele for executar. E os sapatos infantis ganham cada vez mais atrativos para encantar os consumidores mirins. Tem até tênis com jogo da memória para estimular os sentidos dos pequenos. Então isso aqui não é só um tênis, na verdade, né? A criança ela vai usar e também vai poder brincar com o tênis. Já foi a época que o calçado era apenas um item de consumo ou um buraquinho de enfiar o pé, como se fala. A criança está querendo brincar, a criança está querendo uma marca e um produto que comunique com o universo dela, com as preferências delas. Tecnologia é o que não falta. Tem tênis com LED que não precisa recarregar, ou com esses bichinhos que permitem que o calçado seja customizado. Ou então, um tênis que não absorve a água. É muita novidade no mercado. Todos os produtos não têm toxicidade. Com a nossa cadeia de fornecedores, que hoje ao redor de 110 fornecedores, nenhum produto tem toxicidade. Esse stand atrai muitos curiosos, porque esses calçados aqui são veganos, fabricados de forma totalmente artesanal, com garrafas PET. Nossos calçados são fabricados com foco no veganismo, então não pode ter nada de insumo animal e o maior diferencial é o tecido que a gente utiliza. É um tecido que 30% dele é garrafa PET e 70% são resíduos da indústria de tecelagem, então são algodões. Dá para acreditar que esse calçado é feito de garrafa PET e algodão? Não, incrível. Incrível, eu não imaginava antes dele falar que fosse. Incrível, o acabamento, um trabalho excelente, bacana mesmo. A indústria calçadista brasileira é forte e se destaca no mercado internacional. Só no ano passado produziu mais de 900 milhões de pares. É a terceira maior do mundo, ficando apenas atrás da China e da Índia. Só em maio deste ano, o setor empregou quase 300 mil pessoas. A crise também chegou no setor, mas ainda assim, o otimismo é mais forte. E nós acreditamos que a partir desta feira, essa feira vai dar o alavancamento, vai virar a chavinha para que tenhamos um segundo semestre melhor. Mesmo porque o que está sendo mostrado aqui é a coleção Verão 2018-2019, que é a cara do Brasil. E o Jornal das 22 termina aqui. Excelente noite para você. Voltamos amanhã. Uma boa noite.